Então eu vou passar ela aqui no meio e entrar aqui aonde a gente prende com o parafuso. Vocês viram que eu prendi ela aqui? Só que ela ainda tá solta, porque o parafuso eu não apertei. Esse lado aberto, ele é sempre para cervical, porque é onde estica mais. A cervical ela é menor, né? Que o dente é cônico para cervical. Então a gente vai colocar aqui assim, ó, tá bom? E de preferência sempre entrando pela boca, não pela garganta. Tá? Então, ó, vou apertar aqui a matriz para ela ficar bem presa ali. Então vou apertar o parafuso, ele vai em direção à tira que tá ali no meio, e aí chega uma hora que não vai mais porque prendeu. E aí se eu girar essa daqui, ó, o que acontece? Ele vai puxando e ela vai se estreitando. Vocês estão vendo? Coloquei aqui. Às vezes ela não fica muito bonita. Então o que a gente pode fazer é dar uma arredondadinha nela assim, ó. E aí a gente vai colocar ela aqui assim. Não, vou colocar assim, né? Então eu vou colocar ela aqui. E aí tem que passar pela proximal. O Rollenbeck é justamente para dar uma forçadinha na proximal. Eu vou dar com esse instrumental aqui que também é durinho, para afastar e eu conseguir abrir um espaço aqui para que ela passe. Passou de um lado, só precisa passar do outro, mas eu ainda preciso do Rollenbeck, tá? Aí uma vez que ela tenha passado, eu vou apertar aqui e o negocinho vai andar. Só que ele é bom para as proximais quando a gente faz classe 2, tá certo? Só que aqui, ó, o meu dente ele é convergente, então eu tenho um pequeno problema. Para resolver esse problema, a gente corta um pedacinho de tira e aí a gente coloca esse pedacinho de tira aqui, ó, tá? De preferência antes de apertar. E aí a gente faz o que? A gente dá uma ajeitadinha nele para ele ficar formando aqui a minha face palatina, para não ficar com excesso de amálgama ali. Vocês viram que ele virou? Para eu ter certeza que ele vai ficar virado, eu posso colocar um pedaço de cunha aqui, só que essa cunha tá muito grande, tá bom? Tinha que ser uma cunha menorzinha. Eu cortei aquela cunha, ó. A gente corta a cunha e coloca ela aqui, porque ela vai ficar mantendo, tá bom? Essa daqui ainda tá grande, mas tá bom. Vou cortar ela aqui também para ela não ficar me atrapalhando. Certo? E a gente pode dar uma ajeitadinha para isso daqui ficar bonitinho ali. Tá? Então deixa eu virar aqui para vocês verem como é que ficou. Tá certo? Por quê? Porque eu tenho que colocar o amálgama lá e ele ficar justinho. Eu posso ainda estabilizar com uma Godiva, que é um material plástico que a gente coloca aqui, esquenta e deixa nessa posição. Então nesse momento eu preparo o amálgama. E aí a gente vai lá no amalgamador. Aí ele tá aqui dentro, ó. Aí eu vou pegar ele que tá aqui dentro, vou mirar, no nosso caso, nessa caixa palatina, e vou apertar. E aí eu vou dizer pra vocês, não entrou, porque a nossa caixa palatina é pequena. Aí eu faço o quê? Eu vou lá e condenso ele aqui, ó, pra ele entrar lá no fundo. Não foi o suficiente, vamos colocar mais. Ó, então eu tô condensando ali, tá? Porque eu tenho que condensar ali primeiro naquela caixa para depois ir para caixa oclusal. E eu já posso colocando no resto da cavidade também, depois eu faço uma condensação.
Agora sim, vocês vão ver como é quando a gente coloca e tá funcionando. Viram? Nossa! Então a gente geralmente coloca em excesso. A gente coloca em excesso para depois poder esculpir. Aí a gente já pode ir tentando esculpir ele até com o próprio condensador. Para esculpir a gente pode usar aquele Rollenbeck que eu pedi emprestado. Esse daqui, por exemplo, ó, onde eu vou tirando os excessos, ó. Tudo isso aqui é excesso. Só que a gente tem que colocar em excesso para poder fazer a escultura. Tá certo? Aqui vai ter teoricamente um sulco, né? E aqui a gente vai ter uma cúspide com uma ponte de esmalte. Então quem já fez a escultura do primeiro molar superior já conseguiria fazer bem esse daqui. Tá? A minha brunidura pré-escultura eu já acabei fazendo com o próprio condensador. Tá bom? Mas teria que fazer uma brunidura pré-escultura. Ó, dá até pra escutar o barulhinho do amálgama aqui, ó, se alguém vier de perto. Estão escutando? Uhum. Ixi, acabei de tirar minha cunha, coitada. Bem que eu devia ter colado ela com uma Godiva. E ele já tá ficando duro, ó. Como disse o pessoal do noturno, parece que você tá raspando uma panela. Aí a gente pega o nosso brunidor, já terminou a escultura, e faz o quê? Faz o brunimento. Brunimento sempre do centro pra fora. Tem esse outro lado do brunidor aqui também. Então, ó, seria mais ou menos assim. Só que ainda tem que esperar endurecer um pouquinho mais para fazer a brunidura final, que ainda tá meio mole. Que eu tô passando, ele ainda tá tirando uns pedacinhos de amálgama. Vou dar uma limpadinha aqui. Então, pessoal, é mais ou menos isso. Aí depois a gente volta aqui brunindo os sulcos para eles ficarem bem bonitos. Então agora, não sei se já está na hora, mas já podemos tirar aqui, ó. Vou soltar. Como não é uma classe 2, não vai ter muito problema, que vai só soltar aqui e pronto, né? Então aqui, ó, tá mais ou menos minha escultura. Opa, pra cá. Ali na proximal. Então eu posso vir e dar uma ajeitadinha nela aqui, ó. Tá, aqui eu já posso fazer com força porque eu não tenho muitos problemas. Lá minha escultura, se eu fizer com força, talvez ela saia. Tá bom? Mas o ideal é depois eu vir aqui e ficar brunindo ela com força. E aí depois tem que fazer o acabamento e polimento.